Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 24 de agosto do ano de 2022. E é o dia 27 do mês Av 5782 pelo calendário judaico. Estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal. Nesta semana estamos com a Parashá Re'i, que significa ver, vejam, né? E nesse aspecto nós estamos hoje no quarto dia da semana, quarta-feira, e portanto nós estamos no quarto dia para o Shabat. E então nós estamos aí na quarta leitura, que está no capítulo 14 de Deuteronômio, do verso 1 até o verso 21. Estamos aí nos preparando, né, para a próxima sexta-feira, ao pôr do sol. Nós estaremos adentrando no primeiro dia do mês de Elul, né? Então, temos aí diante de nós o Rosh Chodesh, né? E aí, então, na sexta-feira à noite, nós estaremos aí com o Rosh Chodesh de Elul, que é o 30º dia do mês de Av. E aí, então, ao pôr do sol do sábado, nós estaremos adentrando no primeiro dia oficialmente do mês de Elul. Então temos aí pela frente o nosso Rosh Chodesh de Elul e muitas coisas para se aprender dentro do mês de Elul, ok? E aí vamos comentando através dos dias aí a respeito das bênçãos do mês de Elul, os ensinamentos, bem como também, né, as reflexões mais profundas, mais elevadas que nós precisamos fazer durante o mês de Elul, tendo em vista que é o último mês do ano, e aí nós vamos nos preparando exatamente para Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, né? Então, pessoal de Bauru e região, vamos nos preparando para o Rosh Hashanah, 5.783, ok? Baruch Hashem. Nós temos na palavra de hoje, né, no ensinamento de hoje, do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala na sua primeira palavra sobre liberdade perpétua. E também na sua palavra final, baseado exatamente na nossa aliá de hoje, nós temos aí como filho único de Deus. O que será que ele quer dizer com referência ao povo judeu dentro desse aspecto, ok? E também na nossa aliá de hoje nós temos aí principalmente, né, a questão da santidade do povo judeu e as leis de alimentos, né, os alimentos permitidos e os alimentos proibidos, obviamente, primeiramente, dentro de um aspecto a partir do povo judeu. E aí nós vamos estar vendo aí algumas questões sobre as leis de Kasherut, que é sobre a questão dessa alimentação na qual o Eterno fala diretamente com o povo judeu, através de Moshe, o que pode e o que não pode se alimentar, ok? E aí, dentro desse aspecto, nós vamos ver algumas coisas dentro da lição para a nossa vida prática também, como Benei Noach, né? Então, vamos em frente, ok? Baruch Hashem. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o nosso Rabi, o líder máximo da nossa geração, ele nos fala assim, né? Nós estamos dentro, né, do livro que é Trazendo o Céu para a Terra, é o volume 2, das compilações do Rabbi Tzvi Freeman sobre respostas que o Rebbe ele deu a milhares e milhares de pessoas que mandavam para ele cartas pedindo orientação e coisas semelhantes. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, nós estamos aí dentro do grupo Apropriar-se, né, de seu mundo, né, apropriar-se do mundo de Deus, né, lembrando esse aspecto, né, que nós vimos esses dias anteriores. O Eterno é o único Deus, o Eterno é um, único, indivisível e incorpóreo.
ele é o único Criador e ele é o único Salvador, né? Então, dentro dessa questão apropie-se de seu mundo, então o Rebbe Menachem Mendel nos dá o seguinte conselho sobre liberdade perpétua. Ninguém pode dizer que hoje é livre, porque ontem lhe foi concedida a liberdade. A liberdade, ela é uma fonte de energia sem fim. A liberdade é o poder por trás deste universo inteiro. A liberdade é a força que gera existência a partir do nada. Você é livre quando participa desta infinitude. Quando nunca fica parado, quando está continuamente escapando dos limites de hoje para criar um amanhã ainda mais livre. Vejam bem, amados, qual é o objetivo principal da libertação do povo judeu do Egito? Qual era a mensagem que Deus mandava Moshe falar ao faraó? Era: deixa sair meu povo livre. Para qual finalidade? Para servir a mim, diz o Eterno. Então, a mensagem principal que Deus mandou Moshe e Arão levar ao faraó era esta: liberdade. Se o povo judeu resolvesse, por exemplo, vamos embora e tchau, eles iriam embora e não teria como ser evitado. Mas Deus, ele gosta das coisas no seu devido lugar. O povo judeu desceu livremente, de livre e espontânea vontade, ao Egito. Também tornou-se escravos do Egito de livre e espontânea vontade. Nós já vimos aqui na respectiva paraxá que fala sobre a forma voluntária em que eles foram ludibriados pelo faraó e acabaram se escravizando. O povo judeu não foi vendido como escravo. Nós vemos isso daí através de toda a Torá. Mas tornou-se escravo e precisava ser livre de forma legalmente, juridicamente, ser livre. Então eles precisavam da autorização do faraó. Assim como eles precisaram da autorização do faraó para descer ao Egito. Agora precisavam da autorização do faraó para sair do Egito livres. O povo judeu livre do Egito. Então, a liberdade perpétua é exatamente essa questão que tem para o princípio básico da liberdade do Egito. Nós já vimos várias lições que o nosso Rebbe traz e nos fala sobre o Egito interior. Que você, eu, nós precisamos ser livres do nosso Egito interior. O que é que nos escraviza? O que é que nos impede realmente de servir a Deus? É uma escravidão. Você precisa ser livre. Por isso, em outras lições, o Rebbe diz: liberte-se do Egito interior. Com qual finalidade? Para servir a Deus. E aqui o nosso Rebbe, o justo da nossa geração, ele nos fala exatamente de uma forma mais profunda o que é liberdade. E mais ainda profundamente e mais elevada espiritualmente, o que é liberdade perpétua. Então ele diz: ninguém pode dizer que é livre, porque ontem lhe foi concedida a liberdade. O povo judeu saiu do Egito livre, oficialmente, com a devida autorização, de forma legal e, portanto, juridicamente, dentro das escrituras, significa que o faraó e os seus ministros
não poderiam dizer que o povo judeu saiu do Egito de forma ilegal. As nações também não poderiam dizer que o povo judeu saiu de forma rebelde, ilegal, e saíram dessa forma do Egito. Então as coisas foram feitas dentro da legalidade. E nesse sentido, ninguém pode dizer que é livre hoje, porque lhe foi concedida a liberdade ontem. E nesse sentido, o povo ainda, nos seus primeiros meses e anos, ainda estavam presos no Egito, porque virava e mexia, eles diziam, ai que saudades do Egito. Não é verdade? Então, a liberdade, ela é uma fonte de energia sem fim. Quem realmente é livre, ele não tem limites e ele está sempre livre para servir a Deus. A sua vida, ela se dedica a servir a Deus. A liberdade é o poder por trás deste universo inteiro. Então veja bem, qual é a vida deste universo? A sua liberdade. Sem liberdade, as pessoas não têm vida. Elas vegetam, de uma certa forma falando. Então é necessário realmente que a liberdade, que é uma fonte sem fim, e ela é o poder por trás deste universo inteiro. Por quê? Porque a liberdade é a força que gera existência a partir do nada. Assim, antes de Deus gerar vidas, ele gerou liberdade. A liberdade do nada para criar tudo que existe no mundo visível e no mundo invisível. Deus, ele usou da liberdade para criar os 4 reinos: o mineral, o vegetal, o animal e o humano. Foi através dessa liberdade que Deus deu vida a tudo, a partir do nada. Então, você é livre quando participa desta infinitude, quando você realmente se sente livre no eterno, livre em sua palavra. É aí que você encontra a sua vida e está pronto para servir a Deus continuamente. Por quê? Porque você tomou posse da liberdade perpétua. E nesse sentido, quando você é livre, quando participa desta infinitude, quando nunca fica parado. Ou seja, a liberdade, ela te dá livres movimentos para você ir e vir. E principalmente nesse ir e vir, servir a Deus. Estar realmente a serviço de Deus para transformar este mundo na moradia de Deus. E assim, então, quando está continuamente escapando dos limites de hoje, para criar um amanhã mais livre ainda. Então, esta é a liberdade, é a força que gera a existência a partir do nada. Por quê? Porque nunca fica parado. O seu livre ou a sua liberdade hoje é a finalidade de você criar liberdade amanhã. Para que você nunca esteja parado e nunca as coisas do universo estejam paradas. Então, a liberdade perpétua, a sua infinitude, é onde Deus nos chama para participar dela continuamente. Por que que você serve a Deus? Porque sou livre. Por que que você decidiu servir a Deus? Porque Ele me deu a liberdade do livre-arbítrio para eu decidir se eu sirvo ou não sirvo a Deus.
E a partir do nada em que ele criou todas as coisas e me chama para participar da sua infinitude, então eu tenho a liberdade para decidir pela vida, viver com Deus. É isso que Deus nos chama no nosso dia a dia. Então, viva o dia de hoje nesta liberdade perpétua para você continuar criando a sua liberdade perpétua para o dia do amanhã, permanecendo no serviço de Hashem, no serviço a Deus. Ok? Baruch Hashem, isso é muito bom. Ok? Vamos em frente? Então vamos lá. A Vânia Ivonete Maria da Silva, né? Lá de Recife, Pernambuco. Temos aí o Gerson Cordeiro Saldanha, se eu não me engano, acho que é de Lucélia, né? Interior de São Paulo. A Malu, distrito de São Sebastião, lá no Distrito Federal, né? Em Brasília. O casal Edilane Minorello e Claudemir, aqui de Bauru. A Ana Lúcia, Rio de Janeiro. Baruch Hashem. Mais alguém por aí? Deixa eu ver se aparece aqui. A Ana Eustáquio, né, de Manaus, Amazonas. O Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo. Baruch Hashem. Quem mais? Ok, à medida que for entrando aí, ou dando um shalom aí, nós vamos falando o nosso shalom, ok? Baruch Hashem, estamos aí, né, o nosso Rebbe, o nosso Rav, melhor dizendo, né, Yaakov Gerenstad, né, que é o líder da nossa geração aqui no Brasil, dos Benei Noach, ó. E então o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele está convidando as pessoas, né, os Benei Noach, e os Benei Noach convidando automaticamente na sua rede social para participarem do projeto o Faratzta. O Faratzta, que significa expansão. Juntos podemos mais. Então, no dia 3 de setembro, no sábado à noite, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, através de cadeia nacional e internacional, estará aí lançando esse projeto Faratzta, expansão, onde estará criando, né, novos 9 centros regionais, né, que são sedes regionais, para, através das próprias regionais, expandir o movimento Benei Noach no Brasil. E aí, então, estas regionais estarão trabalhando, né, nas suas regiões de uma forma mais eficaz, mais ousada, para expandir realmente as sinagogas Benei Noach pelo Brasil, né? Então, as sinagogas Benei Noach assim serão identificadas, né, no Brasil e fora do Brasil, justamente para chamar a atenção, né, no sentido de que somos não judeus, mas com estilo de vida judaica, o monoteísmo com fundamento judaico e com orientação rabínica. Então, é realmente um movimento Benei Noach com fundamento judaico. Então, por isso, sinagoga Benei Noach, elas serão assim identificadas, tanto as regionais como as suas filiais, pelo Brasil e mundo afora. Então, nesse dia 3 de setembro, né, à noite, estará então lançando esse projeto, Juntos Podemos Mais. Então, o nosso Rav estará fazendo isso. E os novos 9 centros regionais, né, eles começarão a ser idealizados a partir dessa data 3 de setembro, né, e serão solidificadas em cada uma das suas regiões, e automaticamente, né, os emissários, né, que têm a responsabilidade regional, juntamente com as suas lideranças, que são seus auxiliares nas suas regiões,
para estar expandindo realmente as sinagogas Benei Noach. Então, os novos 9 centros regionais, né, com o objetivo de ser aí para 2023, né, um farol nas suas regiões para o Brasil e para o mundo. Então, nós temos aí, primeiro, Salvador, Bahia, segundo, Belo Horizonte, Minas Gerais, terceiro, São Luís, Maranhão, o quarto, Baependi, Minas Gerais, o quinto, São José dos Campos, interior de São Paulo, o sexto é Miracema, no Rio de Janeiro, o sétimo é Piracicaba, também interior de São Paulo, o oitavo é Brasília, Distrito Federal, e o nono é Bauru, a nossa região, né? Então, esses novos 9 centros regionais estarão sendo aí lançados oficialmente no dia 3 de setembro, né, à noite, provavelmente a partir ou das 19 horas ou das 20 horas, né? O horário específico nós estaremos aí falando dentro desse aspecto aí, ok? Então, o projeto Faratstar, que é o projeto Expansão, Juntos Podemos Mais, então realmente vai trazer aí cada vez mais a forma melhor, né? Ou melhorar, aperfeiçoar a forma de fazer as rezas pelo Sidur Benei Noach. Por isso é importante que todos Benei Noach estejam aí adquirindo, né, o Sidur, o livro de rezas Benei Noach. O segundo volume que o nosso Rav Yaakov Gerenstad lançou contém, a mais, né, do que o primeiro, as preces de bênçãos para os alimentos. E esses dias atrás nós vimos aí a importância de estarmos realmente trazendo as brahot, as bênçãos, para os alimentos, antes e depois, né, das refeições, o quanto é importante isso daí. Então, o segundo volume do Sidur contém as preces para a alimentação. É importante você ter o seu Sidur, para onde você for, você pode levá-lo tranquilamente, né? É um livro que cabe tranquilo em qualquer bolsa feminina, né? Em qualquer pasta onde o homem leva os seus livros, e ali dá facilmente para colocar também o seu Sidur, né? Ou seja, né, em cada bornal, né, você pode colocar o seu Sidur tranquilamente aí. Arma a sua trouxa, por assim dizer, né? Amarra a trouxinha lá, e o Sidur sempre tem um lugar lá, sem sombra de dúvidas. E também, né, o Guia Benei Noach, que vai orientando, aperfeiçoando o nosso dia a dia, o nosso caminhar dentro do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. São 2 livros importantes para o nosso dia a dia. Somado a eles, nós temos então a Torá, os 5 primeiros livros, que geralmente tem comentários no seu rodapé, é apenas a Torá, os 5 primeiros livros. E também o Tanar, né, que é exatamente de Gênesis a Malaquias, como ficou assim conhecido de forma simples, mas dentro do cronograma, né, do cânon judaico, é de Gênesis a Crônicas, onde tem aí todo o Tanar, conhecido no mundo afora como Antigo Testamento. Então são livros importantes que você precisa ter na sua posse, em sua casa, ok? Então, fazer as bênçãos dos alimentos corretamente, é preciso ter o Sidur. Também conhecer a própria teologia judaica, a partir da orientação rabínica, né? São estas algumas questões que fazem parte do projeto Expansão. O nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele estará reinaugurando a Yeshiva Benei Noach, né? Que é a escola de estudos para os Benei Noach. Será muito importante, vem desde o princípio, Bereshit, né, até os nossos dias atualmente, ok? E também, dentro desse projeto aí, o nosso Rav Yaakov Gerenstad
ele estará disponibilizando vídeos especiais e gratuitos, né, exclusivamente para as comunidades Bnei Noach, ok? Por isso é importante você estar conectado com uma comunidade Bnei Noach, ok? Então, identifique-se com a sua comunidade Bnei Noach regional, né, virtual, mas não deixe de estar conectado com uma comunidade Bnei Noach, uma sinagoga Bnei Noach, a partir do dia 3 de setembro, né? Esse projeto sendo lançado oficialmente pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad, ok? A comunidade Bnei Noach, lá em Palhoça, Santa Catarina, que tem aí o emissário, né, Jonatas Tavares, né, programou e está programado e está convidando, né, para o dia 11 de setembro, a partir das 13 horas e 30 minutos, né, um encontro presencial e virtual, né, na comunidade Bnei Noach Palhoça, em Santa Catarina. Ali eles estarão fazendo um brechó beneficente e também estará aceitando as doações, né, de peças de roupas que as pessoas não utilizam mais para poder fazer o brechó beneficente, né? Então, desde as 13 horas e 30 minutos, há uma programação até as 17 horas e 15 minutos, e dentro dessa programação aí, né, teremos aí uma participação ali junto com os nossos amados de Palhoça, Santa Catarina, a partir das 15 horas e 20 minutos, onde estaremos aí, pela graça e misericórdia de Hashem, levando ali uma palavra para o fortalecimento, e juntos podemos estar crescendo na questão da nossa liberdade perpétua e no serviço para com o nosso Deus, ok? Então, é isso daí, amados, né? Algumas das programações aí para o mês de setembro. E não esquecendo, né? Dia 25 de setembro, que cai um domingo, ao pôr do sol, nós teremos o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Esteja conectado com as comunidades Bnei Noach, porque há muita coisa aí para ser enfatizada. Inclusive, um dos temas aqui do encontro, né, presencial e virtual dos Bnei Noach de Palhoça, Santa Catarina, é que o nosso amado Jonatas Tavares, o emissário ali, ele estará trazendo ali a partir das 14 horas e 15 minutos, aliás, das 14 horas, né, e 50 minutos, uma aula preparativa para o Ano Novo Judaico, né? Então, também outro motivo aí para estarmos conectados com os nossos amados, dia 11 de setembro, domingo, a partir das 13 horas e 30 minutos, ok? Baruch Hashem. A Luciana Rodrigues de Marília, a Ana Lúcia, Rio de Janeiro, o nosso amado Isaías Moreno, aqui de Bauru, né? Também está conectado aí, ok? O Josélio Tavares, lá de Silveiras, interior de São Paulo, Baruch Hashem, né? Então vamos em frente aí. Capítulo 14 de Deuteronômio, a partir do verso 1 ao verso 21, nós temos aí a santidade do povo judeu, as leis de kasherut, as leis de alimentos permitidos e proibidos, dentro desse aspecto aí. Então, quando nós temos aqui no princípio da nossa aliá de hoje, onde fala sobre a santidade do povo judeu, vocês não se cortarão ou farão raspar uma calvície entre seus olhos como sinal de luto pelo morto, como os emoritas fazem, porque vocês são filhos de Deus, seu Deus, e assim sua aparência deve ser agradável. Pois você é inerentemente um povo sagrado para o eterno seu Deus, e mais ainda, Deus escolheu você para ser um povo estimado por ele, dentre todas as nações que estão sobre a terra. Ok? Então, nesses dois primeiros versos aqui, nós vemos exatamente sobre a questão da santidade de Deus. Aliás, a santidade de Deus revelada
no meio do povo judeu, certo? Então, a partir do povo judeu, a luz é apresentada para as nações, a luz divina, a luz da verdade, a luz da liberdade, a luz para se viver a verdadeira vida em servir a Deus. A partir do povo judeu é onde que nós temos, de fato, a valorização da nossa liberdade e da nossa vida. Então, por isso, as nossas ações, atitudes e companhia limitada, elas sempre precisam estar baseadas e alicerçadas na Torá. Por isso, Deus, ele revelou no Monte Sinai, como nós já vimos anteriormente, ele revelou a Torá às 70 nações existentes naquela época, que representam todas as nações da atualidade. E estas 70 nações, elas rejeitaram a Torá, não aceitaram os 5 primeiros livros, né? Então, quando a Torá ela foi oferecida ao povo judeu, então o povo judeu que estava ali presente no Monte Sinai, com mais de 50 milhões de judeus, mais uma multidão de milhares de povos misturados que saíram junto com ele, o povo judeu, da terra do Egito. Porque até o Egito, na época, era grande potência. Ninguém era comparado ao Egito. Eles dominavam tudo e todos. E escravizavam tudo e todos. Certo? Então, quando realmente a liberdade chegou para o povo judeu, uma grande mistura de povos, milhares, saíram, aproveitaram aquele momento e saíram junto com o povo judeu. Só de judeus havia mais de 5 milhões de judeus que estavam ali para receber a Torá, mais as milhares de multidões, povos misturados, que também presenciaram a revelação de Deus ali no Monte Sinai. Então, quando realmente as nações rejeitaram e foi oferecido ao povo judeu a Torá, e o povo judeu recebeu prontamente a Torá, dizendo, faremos e ouviremos, que significa faremos, obedeceremos, e ouviremos significa e estudaremos. E então, através desse momento, realmente o povo judeu tornou-se oficialmente o povo escolhido de Deus, a menina dos olhos de Deus, o filho unigênito de Deus, certo? O ungido de Deus. O povo judeu tornou-se todas estas boas e maravilhosas bênçãos para a sua vida, e através dele, o povo judeu, as nações conheceriam o único e verdadeiro Deus e também a sua palavra, que é a verdade. E através disso daí, vem através dos tempos esta realidade. Por isso que se fala muito, o Deus de Israel, que é o povo judeu, o Deus dos hebreus, que é o povo judeu, que é literalmente, né, a base é esta, que todas as nações, independente dos seus desvios, né, de servir a Deus, mas todas as nações sabem exatamente essa realidade. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus do povo judeu, o Deus de Israel, o Deus dos judeus. Então as nações sabem esta realidade, conhecem esta realidade e sabem realmente que esta é a verdade. Por isso, mesmo de forma turva ou não muito bem conectados com a realidade, a base, a verdade da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, as nações professam e anunciam de forma que, acima de tudo e de todos, há um só Deus. Isso não tem o que questionar, porque todas as nações sabem dessa verdade. Todos os segmentos religiosos sabem dessa verdade. Então, por isso, mesmo de forma deturpada, sabem que acima está o único Deus. Então, por isso, o mundo religioso também fala, né, que há um só Deus, entendeu? Então, esta é uma realidade que ela está inerente
no povo judeu e através do povo judeu foi espalhado entre as nações. E aqueles que realmente, dentro desta realidade, foram despertados, né, para o renascimento seu espiritual, fizeram o quê? Procuraram a fonte, a base deste Deus. E encontraram o quê? O judaísmo. E ao encontrar o fundamento dentro das escrituras, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é 100% judaico, então começaram a se aprofundar mais e mais no conhecimento. E isso levou, sem sombra de dúvidas, levou de fato, como diz aí o Alex Felipe Moura, levou de fato muitos e milhares a techuvá. O que é techuvá? Um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, dentro desse aspecto aqui, a partir do povo judeu, então Deus vem e fala, e Moshe aqui está anunciando esta nova geração que vai entrar na terra prometida, dizendo exatamente essa realidade. Vocês são filhos de Deus. Você é inerentemente um povo sagrado. Vejam bem que no verso 1, nós temos aí, vocês, no sentido plural, são filhos de Deus, no sentido plural, falando especificamente Moisés para o povo judeu. Já no verso 2, nós vemos aí, ele usando então no singular, né? Pois você é um povo sagrado para o Eterno, para ser um povo estimado por ele. Então, primeiramente, por que no plural e no segundo versículo no singular? Primeiramente, é exatamente a didática que Moshe está trazendo aqui, é para que cada judeu, cada integrante das 12 tribos de Israel, desde o menor até o mais velho, sintam-se pessoalmente como um filho de Deus. E quando vem para o verso 2 e fala no singular, é para falar sobre a unidade do povo, sendo um povo a serviço de Deus. Por isso que vocês, no plural, foram libertados, ou seja, por isso que vocês alcançaram a sua liberdade. Então, individualmente, cada um precisa sentir-se livre para poder servir a Deus com inteireza de coração e com inteireza da sua alma. Por isso que fala com toda a sua alma, com todo o seu coração. Entendeu? E quando vem para o singular, exatamente para que todos individualmente sintam-se dependentes, ligados, atados um ao outro, formando um povo. E esta é a lição que nós, Benei Noa, precisamos ter. Não adianta nada você dizer que é um Benei Noa, né, ou um Ben Noa, ou Bat Noa, Ben, filho de Noé, Bat, filha de Noé. Então não adianta nada você dizer que é um Ben Noa ou Bat Noa e cada um vai por um caminho. Cada um vai para cá, vai para lá, vai para cima, vai para baixo. Vai um para a direita, outro para a esquerda, outro para frente, outro para trás, norte, sul, leste, oeste, e por aí afora vai. Não. Por isso que nós temos uma liderança, um rabino, emissário do Rebbe Menachem Mendel, que é o nosso rabino Yaakov Gerenstad. É a nossa liderança aqui no Brasil. Ponto. Então, através da liderança, nós nos tornamos um povo chamado Benei Noa. E é esta unidade que nós precisamos buscar. E esse é um dos propósitos que o nosso Rav Yaakov, ele está exatamente lançando. A princípio, esses nove regionais, né, de sinagogas Benei Noa, certo? Justamente para fazer o quê? Expansão. O Farat está. Entendeu? Então é nesse sentido, amados, que então a partir do povo judeu, Deus nos mostra exatamente o quê?
o objetivo que nós precisamos alcançar. Chegar a conhecer realmente o único Deus é uma maravilha. Mas só que nós precisamos do quê? Fundamento para servir a este único Deus. E qual é o fundamento? Judaico. E nesse fundamento judaico, não é cada um fazer por si o que acha. Então, por exemplo, tem uns que falam assim, não, Deus é um e único, ele é o Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia, é o Deus de Israel, é o Deus dos judeus, então nós também vamos servir a este Deus. Então, um grupo diz assim, a partir de agora nós vamos usar kippá. Aí outro grupo vem, a partir de agora nós vamos usar kippá e talit. Aí aparece um outro grupo e fala assim, a partir de agora nós vamos usar o tefilim, vamos usar talit, kippá, nós vamos aí... Então começa cada um fazer o que bem entende. Não é correto. Então precisa ter uma orientação rabínica. A crença no único Deus, ela é fundamentalmente judaica. E isso precisa ter o quê? Orientação judaica. Então, orientação judaica é para seguirmos o quê? O rabino. Por isso que Pirkei Avot, né? Os nossos pais, um dos seus conselhos é exatamente isso, né? Procure um rabino e sigam. Ponto final. Certo? Então, de fato, amados, né? O objetivo do movimento Benei Noach, que está lá no Monte Sinai, por isso que nós temos um passado. Assim como também o próprio Rebbe Menachem Mendel, que é o líder máximo da nossa geração, entre outros sábios do passado também, nós temos aí Maimônides, entre eles, que fala exatamente dos não-judeus servindo a Deus, baseado na Torá, baseado na orientação rabínica, certo? Então, nós realmente temos essa questão aí, com a orientação rabínica, nós somos não-judeus, com estilo de vida judaica, com orientação rabínica. Então, o movimento é sermos realmente Benei Noach entre as nações. A nossa configuração é para sermos Benei Noach entre as nações. Por quê? Porque as nações é basicamente a responsabilidade nossa para levarmos esta luz, este conhecimento, levarmos realmente esse serviço de Deus para as nações. Com a orientação rabínica, é o que precisa ser feito. Ou seja, ombro a ombro com o povo judeu, transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Então, né, como os nossos mestres falam, né, não orientam e nem incentivam que um não-judeu faça conversão ao judaísmo. Mas sim, um não-judeu, ele venha realmente abraçar a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, como filhos de Noé, Benei Noach, entre as nações, para trazer cada vez mais a luz dessa verdade, para que juntos, ombro a ombro com o povo judeu, estejamos na nossa tarefa de transformar as nações, o mundo, para ser a moradia de Deus, que acontecerá depois da redenção final, nos dias de Mashiach, onde será, então, acontecerá o Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecida como a vida eterna, ok? Por isso, os nossos mestres, né, com os ensinamentos racídicos, eles nos falam sobre toda a criação deriva da palavra de Deus, que traz a matéria à existência e sustenta a cada instante continuamente. Entretanto, a força divina, paralela de contração e ocultação, obscurece a força divina criativa. Como resultado, tudo que podemos ver é a forma exterior do físico, do materialismo. Por isso que o mundo em que nós habitamos é chamado de Asiá, o mundo da ação, onde a matéria, o físico, né, ele é muito forte em contraponto com a espiritualidade.
Então, o serviço a Deus, auxiliado pela simples crença de que não há nada além dele, do eterno, requer um esforço sincero por parte de cada um de nós para trazer à superfície, à tona, mostrar de fato a divindade inerente nos 4 reinos: o vegetal, o mineral, o animal e o humano, a todas as coisas em nossas vidas, e para remover o máximo possível a máscara da externalidade física que oculta a divindade interior. Então vejam bem, para os judeus, né, realmente essa tarefa primordial para levar para as nações realmente a revelação da unidade e da unicidade de Deus. E entre as nações, os não-judeus, que têm, através realmente dos séculos, milênios, e principalmente nas últimas décadas, realmente abraçado o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, estão aí, ombro a ombro com o povo judeu, trazendo à superfície, revelando, mostrando de uma forma mais visível, por assim dizer, exatamente a espiritualidade, a unidade e a unicidade de Deus. Através do quê? Através da Torá e do nosso serviço diário a Deus. Isso vai trazendo realmente a superfície, a verdadeira face oculta de Deus, por assim dizer. Como vimos aqui, este mundo, ele entrou, né, de forma paralela em contração e ocultação do divino. Então, essa tarefa de revelar, né, o divino, ele deu ao povo judeu para levar às nações, e entre as nações, os Menenoa, que estão ombro a ombro com o povo judeu, estão na mesma tarefa de trazer aquilo que está oculto, aquilo que está em contração, né? Tirar as máscaras que são chamados dentro da Kabbalah de kelipot, cascas. Tirar as cascas dos 4 reinos para revelar o divino. Por isso, a famosa expressão, Deus é tudo, tudo é Deus. Por isso, nada há além dele, né? Essa é a máxima dentro desse aspecto aí. Então, realmente é trazer à superfície a presença divina. Por isso que é importante nós estarmos continuamente no serviço para com o Eterno. Então, dessa forma, se aplica a cada indivíduo sua essência interior, que é a divindade. Por isso, Deus diz, vocês são filhos de Deus, seu Deus. Então, a partir do povo judeu, esta realidade. E entre as nações, os não-judeus que têm abraçado o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, então, nós temos esta responsabilidade entre as nações, entre os não-judeus, de revelarmos, né, o divino. E é por isso que o Tânia, no capítulo 2, fala que, assim como um filho provém da mente de seu pai, assim também a alma de cada judeu deriva do pensamento e da sabedoria do Todo-Poderoso, que é sinônimo de sua essência, pois ele e sua sabedoria são um. O ser essencial de todo e cada judeu é a divindade. E por isso, Deus fala, né, através da sua Torá e através de Salmos, principalmente, né, que está recheado, que ele não rejeita ninguém que o busca com todo o seu coração, com toda a sua alma. Ele não rejeita aqueles que o amam, né? Então, por isso, o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, você tem no seu âmago a centelha divina. E é por isso que nós somos desafiados nesse mundo de Asiá, mundo da ação, mundo físico, muito materialista, somos desafiados constantemente o quê? Revelar Deus. E é por isso que, ombro a ombro com o povo judeu, tornou-se possível
e está cada dia mais sendo possível realmente tirarmos as cascas, as quelipote, e mostrar cada vez mais, né, a presença divina em todas as coisas. É o nosso desafio diário dentro desse aspecto aí, ok? Então, por isso, como Benei Noah, nós precisamos também tomar posse da santidade de Deus como um povo sagrado, juntamente com o povo judeu, e fazermos o nosso serviço a Deus diariamente, ok? A partir do versículo 3 até o verso 21, nós temos aí então a questão de leis de alimentos proibidos e permitidos. Então, a palavra diz assim: você não comerá nenhuma abominação. Esses são os animais que vocês podem comer. Então, lembrando, primeiramente, basicamente, é a palavra dita ao povo judeu, ok? Então, vamos lá. Esses são os animais que vocês podem comer. Então, agora aqui, nós temos 10 espécies de animais terrestres que são considerados kosher, animais puros, na qual o povo judeu pode se alimentar. São eles: touro, carneiro, cabra, gazela, veado, corça, o ibex, o antílope, o búfalo e girafa, ok? Vocês poderão comer qualquer animal que tenha os cascos totalmente fendidos, se ele for ruminante. E vocês poderão comer, né, desses animais abatidos adequadamente, né? Por isso tem a questão do chorrete, né? Que é aquele que faz o abate baseado na Torá para o povo judeu, né? O abate kasher, né? Por assim dizer, de forma que o animal ele tenha o mínimo do mínimo de qualquer tipo de dor ou algo semelhante. O verso 7 diz: mas dentre aqueles que ruminam e aqueles que têm o casco fendido parcialmente e não completamente, como os anteriores, vocês não poderão comer. Entre eles está, então, o dromedário, o camelo, a lebre e o irax, né? Porque eles ruminam, mas não têm o casco fendido totalmente. Eles são impuros para vocês. O porco, porque ele tem o casco fendido, mas não é ruminante, ele é impuro para vocês. Então, o porco, ele tem os cascos completamente fendidos, né? Mas ele não rumina, então ele é impuro para vocês. Vocês não comerão da sua carne, né? E então, dentre todas as criaturas que existem na água, vocês poderão comer. Vocês poderão comer qualquer uma daquelas criaturas da água que tem barbatanas e escamas. Mas vocês não comerão nenhum que não tenha barbatanas e escamas. Elas são impuras para vocês. Dentro desse aspecto aqui dos peixes, né? O peixe de couro, simplificando, o peixe de couro é impuro para o judeu comer, ok? E o peixe que tem escamas e barbatanas, então são livres para se comer, ok? Vocês poderão comer todo pássaro de uma espécie ritualmente pura, mesmo aquele que é enviado depois do ritual de purificação de alguém que sofre, né, o abate correto. Dentre os pássaros, você não comerão o seguinte. Então, os próximos mencionados agora, né, que serão mencionados, são o tipo de pássaros proibidos para o povo judeu. A águia, o abutre barbudo, a águia do mar, o bútil, o abutre e a família do bútil, toda a família do corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, a família do gavião, o falcão, o ibis e o mocho, o pelicano, a pega,
o corvo marinho, cegonha, a família da garça, o galo montês e o morcego, né? Então, esses são os tipos de aves não kasher, não pura, portanto são alimentos impuros e é proibido ao povo judeu. Todo inseto voador é impuro para vocês, eles não podem ser comidos. Então todo tipo de inseto não é permitido. Vocês poderão comer qualquer espécie ritualmente pura de ave. Vocês não comerão nenhuma carcaça, vocês poderão dá-la, né? Vocês não comerão nenhuma carcaça, quer dizer, nenhuma carcaça encontrada aí de animal morto pode se alimentar. Você é um povo sagrado para o Eterno, seu Deus, portanto, você deve se abster até mesmo de coisas que são permitidas. Não cozinhe um filhote no leite de sua mãe, ok? Então, essas são as questões de kasherut aqui mencionadas. Vamos ver alguns comentários aqui, que diz assim, aprendemos, né, pela própria palavra, que os judeus podem ingerir animais e peixes, apenas se esses tiverem 2 sinais indicando que são kasher. Moshe, ele repete aqui estas leis e acrescenta também novas leis dentro da nossa Parashá de e advertiu os judeus novamente a não misturarem leite e carne, né? Então, assim, de forma resumida sobre a questão de misturar leite e carne, né? Qual é o sentido aqui que fala? É que toda a carne ela é proveniente de um animal que foi adequadamente abatido. Todo animal que foi abatido e gerou, né, a carne para o judeu se alimentar, ele é filho de alguma mãe, obviamente. E esses animais, eles são principalmente dentro do aspecto mamífero. Exatamente por serem mamíferos, então eles se alimentaram de leite da sua mãe. Então, quando se fala não misturarem leite e carne, é exatamente o quê? Essa mistura de leite e carne, entre outros aspectos, tem aquele assim. O leite é proveniente de uma mãe. E a carne é proveniente do filhote de uma mãe. De uma mãe, ok? Então, misturar o leite com a carne é algo considerado atroz, né? Algo cruel. Por quê? Porque o leite que amamentou o filhote, agora ele vai ser misturado na morte do filhote. Isso não é adequado. Ou seja, levando agora para um aspecto, né, mais elevado, mais espiritual. O leite representa a vida, a carne representa a morte. O leite, justamente pela sua cor e o significado de vida, então ele traz santidade. Então está apegado mais ao aspecto do Yetzer Tov, a boa inclinação, está ligado à alma divina. A carne, que simboliza carnalidade, está mais apegada exatamente o quê? A alma animal, a carnalidade. Então, quando o judeu ele separa uma coisa da outra, então, exatamente, a alma divina, ela domina a alma animal. O Yetzer Tov, a boa inclinação, domina a má inclinação. Então, por isso que os sábios dizem assim, dentro desse aspecto aqui. Por que eu não como carne misturada com leite? Porque essa é a vontade de Deus. Eu gostaria de comer, mas eu não vou comer. Porque essa é a vontade de Deus. Ou seja, é a sua liberdade. A liberdade que Deus deu a cada ser humano, o livre-arbítrio, para você decidir ou vida ou morte. Nós vamos ver aqui dentro do livro de Deuteronômio, mais à frente,
onde realmente Moshe fala, transmitindo a mensagem divina. Eis que coloco diante de vós a vida e a morte. Agora você tem a liberdade para decidir se você quer a vida ou a morte. Está vendo como que a liberdade ela é importante? Porque ela está conectada com o seu livre-arbítrio. É você que escolhe vida ou morte. Por isso que a sua escolha ela precisa estar baseada na Torá, na palavra da vida. Porque se você escolher com a liberdade que tem, o livre-arbítrio, se você escolher erradamente e escolher a morte, é a sua decisão. Você rejeitou a vida, escolheu a morte. Então, por isso, de forma como o Pai misericordioso, que é o nosso Deus, ele diz, coloco diante de vós a vida e a morte. Você tem agora a liberdade. Você tem o livre-arbítrio. E então ele, como Pai misericordioso que ama os seus filhos, ele diz, num conselho, ele não obriga, ele aconselha para você saber usar a sua liberdade com sabedoria. Então ele diz, escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua família. Ele aconselha. A decisão é individual. A decisão é de cada um. Por isso que ele deu somente ao ser humano o livre-arbítrio, a liberdade para escolher vida ou morte. Entendeu? Então, por isso, temos aí, dentro desse aspecto de Kasherut, exatamente o que? Os 10 espécies de animais terrestres, que são kasher, que foram ali falar, com as patas, né, totalmente fendidas e que ruminam. E 4 animais que não são kasher, por terem apenas um desses sinais, né? Que é, tem o casco parcialmente fendido e não ruminam, né? E uma quinta observação que nós vimos aqui sobre o porco, que tem os cascos completamente fendidos, mas não rumina. Então não é kasher. E justamente de acordo com esta realidade, né, os nossos sábios falam que nos dias da redenção final com Mashiach, o porco se tornará kasher, ou kosher, né, porque ele realmente ele vai ruminar, ele tem os cascos completamente fendidos, e nos dias da redenção final com Mashiach, ele vai ruminar, né, então ele vai se tornar um animal kasher, né? Então, tem essa observação que os nossos mestres falam aí. Então, os nossos comentaristas, eles observam que isso demonstra a origem divina da Torá, pois um legislador humano jamais arriscaria ser refutado por descobertas de outros animais para ele desconhecidos àquela época. Aqui os nossos comentaristas observam assim, ó, somente Deus pôde fazer o que fez, no sentido não somente da criação, mas trazer para Moshe exatamente a devida sabedoria e discernimento para poder falar sobre estas coisas. Irashi explica por que vários animais são proibidos aos judeus. A missão espiritual do povo judeu é unir-se à sua fonte primordial, Deus, o soberano, de vida espiritual. Consequentemente, os judeus devem abster-se de consumir qualquer alimento que o intelecto divino saiba ser um obstáculo para atingir seu sublime objetivo. Então, dentro desse aspecto aqui, o que os nossos mestres falam, entre eles Rashi, é que ao obedecerem esta vontade divina, o que acontece? Não haverá, espiritualmente, não haverá obstáculos na sua interação com Deus, na sua comunhão com Deus, em obedecer a Deus. Então, os nossos mestres, eles falam assim, ó, esses animais não kasher, eles não trazem danos físicos.
o grande dano que eles trazem é exatamente de ordem espiritual. Por isso, liberdade para decidir, livre arbítrio para escolher, fazer ou não fazer a vontade de Deus. Escolher a vida ou a morte. Essa é a liberdade que Deus concede a todo ser humano. Então, mesmo que, porventura, né, dentro desse aspecto judaico, mesmo que porventura eu goste, né, o judeu possa dizer, eu gosto de tal alimento, mas ele é dentro da categoria não kasher, então ele decide por escolher fazer a vontade divina. Ele tem muito mais bênçãos do que se possa imaginar. Então, nesse sentido, a observação para nós, Bnei Noach, né, como diz a orientação rabínica, né, nós não somos obrigados a tal prática, porém é aconselhado realmente a saber escolher bem a nossa alimentação. Por quê? Porque dentro desse aspecto nós temos exatamente a nossa vida física e a nossa vida espiritual. Nós temos a nossa alma divina e a nossa alma animal. Então, nesse sentido, de forma voluntária, espontânea e por amor, nós podemos decidir: eu não vou comer tal tipo de alimentação, eu não vou misturar carne com leite. Uma decisão espontânea, voluntária e por amor a Hashem. Você pode decidir isso. Você pode, porque Deus lhe deu liberdade, livre arbítrio para decidir. Então, a orientação rabínica é que nós saibamos escolher e decidir de forma inteligente e adequada, ok? Então, vamos usar um linguajar, né, do mundo religioso. Ah, eu comi algo proibido para o judeu. Você não vai para o inferno por causa disto, entendeu? Você poderá ter algumas dificuldades no campo espiritual, porque nós estamos vendo que determinados tipos de alimentos, eles não trazem danos físicos, mas eles trazem realmente algum tipo de bloqueio espiritual. Então a nossa luta dentro do campo espiritual, ela é mais ferrenha. Então nós temos que labutar mais ainda, por causa da nossa vida espiritual, né? Para romper esse bloqueio momentâneo dentro do aspecto espiritual, ok? Então, por isso, né, repetindo o que os nossos mestres dizem, né, o dano que os alimentos proibidos causam não é físico, todavia impede que o coração capte e atinja os elevados valores da alma através do estudo da Torá, né? Então, ou seja, se nós alimentamos mais a nossa alma divina, então captar os níveis elevados dos valores dos estudos da Torá, através do estudo da Torá, há mais facilidade, né? Caso contrário, você tem que labutar mais para poder adquirir os elevados níveis de conhecimento da Torá, ok? O alimento não kasher contamina a alma, de forma que exame físico algum consegue detectar e cria um impedimento, né, entre o judeu e a sua percepção de Deus. Gradualmente, esse consumo constrói uma barreira que bloqueia e impede sua compreensão da santidade divina. Então, vejam bem, né, como o povo judeu é, de fato, um exemplo para nós. Então, nós precisamos aí, lembrando sempre que nós temos a liberdade de escolher. Então, por isso, né, a orientação rabínica é para que nós, né, estejamos aí dentro desse aspecto, né, não misturando principalmente leite com carne, para não dificultar exatamente essa percepção
elevada dos níveis espirituais através do estudo da Torá, ok? Então, é essa questão que nós temos para hoje, amados, né? E temos aí o aprendizado diário, né? Então, por isso, não fique, como diz o outro, não fique aí desesperado, né? Faço ou não faço, como que eu faço? Fique tranquilo, né? Lembre-se que você tem a liberdade de escolha. Na dúvida, não tome nenhuma decisão precipitada e sempre procurando aí, né, os emissários, o rabino, para poder aí cada vez mais decidir de forma voluntária, espontânea e por amor às questões espirituais, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos falando sobre essa questão, né? Vocês são os filhos de Deus. Então ele lembra sobre o Rabi Israel Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo, onde ele disse: cada judeu é tão precioso para Deus como se fosse um filho único, nascido para seus pais quando já estavam em idade avançada. E, na verdade, é muito mais precioso, né? Então, Deus criou o mundo por causa do povo judeu, encarregando-o com a missão de refiná-lo e transformá-lo numa moradia para Deus. Então isso significa que não foi criado apenas por causa do povo como um todo, e sim para cada um de seus indivíduos, cada integrante do povo judeu. Por isso que ora, Moshe usa a expressão você como povo único e vocês como indivíduos. Então é por isso que devemos viver como se o mundo tivesse sido concebido para cada um de nós individualmente, sendo que este mesmo mundo espera por nossa contribuição individual para cumprir o seu destino. Então, como povo como filho único, como filho primogênito, então o povo judeu, ele tem a sua missão, transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. Como indivíduos, vocês, cada um tem a sua responsabilidade para com esta missão suprema. E por isso, através do povo judeu e através de cada judeu, isso é levado às nações, aos povos não judeus, para poder realmente tomar uma decisão adequada. Monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E todo não judeu que assume essa posição de fé, então ele vai andar ombro a ombro com o povo judeu para cumprir a tarefa suprema, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, por isso, amados, né, nós precisamos aí termos de fato as lições do nosso irmão mais velho, o povo judeu, para podermos cumprir a nossa missão suprema, juntamente com o povo judeu, transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Portanto, seja forte, seja luz. Amanhã vamos continuar, pois a Torá é uma fonte inesgotável de conhecimento, de verdade, de liberdade e de vida. Vamos em frente? Shalom, shalom. Até amanhã.